No fascinante e complexo universo de Harry Potter, poucas criaturas são tão temidas e mal compreendidas quanto os Dementadores. Essas entidades enigmáticas são conhecidas por sua aterradora capacidade de sugar a felicidade e até mesmo a alma de suas vítimas, deixando um vazio gelado e um sentimento de desespero absoluto. Hoje vamos mergulhar nas origens misteriosas dos Dementadores, que há muito guardam a prisão de Azkaban, e explorar uma teoria intrigante sobre sua criação. Especialmente vamos analisar teorias sobre como os Dementadores surgiram e quais forças mágicas e eventos históricos podem ter contribuído para o aparecimento dessas criaturas tão sombrias. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e os Dementadores, com seus imponentes 3 metros de altura, são seres sinistros, encapuzados com pele cinza escura e escamosa. Essas criaturas sombrias simbolizam a personificação da infelicidade e do desespero. São conhecidos principalmente como os guardas da prisão de Azkaban, responsáveis por garantir que as bruxas e bruxos mais sombrios não escapem. Os Dementadores foram originalmente criados por J.K. Rowling como uma forma de representar a depressão, algo que ela mesma passou na sua vida. Rowling queria criar uma criatura que personificasse todos os aspectos negativos desse sentimento. Os Dementadores são algumas das criaturas mais sinistras que andam pelo mundo bruxo. Eles infestam os lugares mais sombrios e sujos, aproveitando da decadência e do desespero. Eles drenam a paz, a esperança e a felicidade do ar ao seu redor. Até mesmo os trouxas sentem sua presença, mesmo que não possam vê-los. Se você se aproximar demais de um Dementador, todos os bons sentimentos e memórias felizes serão sugados de você. Se o Dementador se alimentar de você por tempo suficiente, será reduzido a algo como ele, sem alma e maligno, restando apenas as piores experiências da sua vida. Mas com certeza deve haver uma explicação dentro do universo de Harry Potter sobre eles. Então vamos começar com a pergunta mais recorrente: de onde eles vieram? Quando você pesquisa essa questão, a maioria dos lugares aponta para um bruxo das trevas, o Ecrísdes, um homem considerado por muitos como o pai dos Dementadores. Ecrísdes não é muito conhecido, mas certamente deixou a sua marca na história bruxa, sendo um praticante das artes das trevas mais hediondas imagináveis. Pouco se sabe sobre ele, além do fato que viveu durante o século XV e que era pura maldade. Ecrísdes foi habitante original da fortaleza na ilha de Azkaban, que hoje conhecemos como prisão, que abriga alguma das bruxas e bruxos mais sombrios. Enquanto ele viajava no século XV, Ecrísdes encontrou a ilha que na época não tinha nenhuma infraestrutura. Quando ele chegou, era apenas uma ilha comum, mas não demorou muito para que ele corrompesse a ilha e a transformasse em seu próprio experimento das artes das trevas. E para manter a localização da ilha, que ficava no Mar do Norte, em segredo, Ecrísdes começou colocando feitiços de ocultação na ilha, de forma que ninguém pudesse encontrá-la intencionalmente. Depois de colocar os feitiços de ocultação na ilha, Ecrísdes começou seus experimentos nas artes das trevas, atraindo marinheiros trouxas para a ilha, torturando eles e eventualmente tirando a vida deles. Acredita-se que Ecrísdes já era louco antes de pisar na ilha, mas depois de passar algum tempo lá, ele se tornou completamente insano, perdendo totalmente o contato com a realidade. Ele ficou tão envolvido e fascinado por suas experimentações com magia das trevas que perdeu completamente a sanidade. E os pobres marinheiros que ele atraía para a ilha testemunharam isso em primeira mão. Em sua loucura, especula-se que Ecrísdes, intencionalmente ou não, criou o que hoje conhecemos como Dementadores. Mas além dessa especulação, não há absolutamente nenhuma informação sobre como ele os criou. Sabemos também que ninguém visitou a ilha até o fim da vida de Ecrísdes, porque seus feitiços de ocultação não foram desfeitos até sua morte. E assim, quando ele morreu, a grande ilha que ele havia ocultado simplesmente apareceu do nada, o que levou o Ministério da Magia da época a investigar o lugar. E aqueles que entraram para investigar se recusaram a falar sobre o que encontraram lá dentro.
Mas a parte mais assustadora foi que o lugar estava infestado de dementadores. Muitas autoridades acharam que Azkaban deveria ser destruído por ser um lugar tão maligno, enquanto outros tinham medo do que poderia acontecer caso fosse destruído e o que iria acontecer com os dementadores se eles tivessem o lugar onde eles viviam destruído. As criaturas já eram fortes e impossíveis de ser derrotadas, e muitos temiam uma terrível vingança se tirassem delas um habitat onde poderiam prosperar. As próprias paredes do edifício pareciam impregnadas de miséria e dor, e os dementadores estavam determinados a se apegar a isso. Especialistas que estudavam edifícios construídos com e ao redor da magia das trevas acreditavam que Azkaban poderia se vingar de qualquer um que tentasse destruí-la. A fortaleza foi, portanto, deixada abandonada por muitos anos, servindo como lar para os dementadores que continuavam a se multiplicar. A teoria que apoia o fato de Ecrísdes ter criado os dementadores é que ele foi encontrado morto em uma ilha cheia deles, mas isso não revela nenhum aspecto relacionado e como eles os criou. E é aqui que entra a teoria Ecrísdes criou um único dementador e esse único dementador cuidou do resto. Sabemos que Ecrísdes realizava experimentos de artes das trevas inimagináveis. Sabemos também que ele viveu na ilha em segredo por muitos anos, ocasionalmente atraindo marinheiros para lá com seus feitiços de ocultação. A teoria diz que o primeiro marinheiro que ele atraiu para a ilha se tornou o Paciente Zero. E acredita-se também que esse único marinheiro, enquanto Ecrísdes permanecia na ilha, tornou-se o alvo de todos os tipos de experimentos sombrios e torcidos. Um pobre homem deve ter sido submetido a tudo isso e durante anos e anos de tortura de um bruxo das trevas incrivelmente sinistro, esse homem eventualmente de forma indireta tornou-se um dementador. No universo de Harry Potter, bruxos e bruxas que sofrem trauma em uma idade jovem podem manifestar o que é chamado de obscuro, tornando-se um obscurial. Esse obscuro é uma força sombria e poderosa criada como resultado de um jovem bruxo ou bruxa suprimindo suas habilidades mágicas. Basicamente, em vez de aprender a controlar e expressar sua magia, eles reprimem, levando à criação de um obscuro. O trauma e o medo são significativos e suficientes para criar uma força parasítica poderosa e sombria. E esses obscuros são incrivelmente poderosos, muito difíceis de conter e totalmente imprevisíveis. Todo o processo de obscuro e obscurial demonstra que quando as tensões são significativas o suficiente, a magia pode gerar ou criar nova magia sombria. E acho que o Dementador original foi gerado ou criado a partir de um homem cuja alma foi continuamente atormentada por anos. O marinheiro pode não ter sido mágico, mas certamente foi submetido a uma boa quantidade de magia das trevas. Então não é surpreendente que isso tenha tido algum tipo de resultado mágico. O homem torturado na ilha de Ecrísdes teria sido separado de tudo: sua dignidade, sua esperança, sua sanidade e eventualmente sua própria alma. Ele teria experimentado toda a gama de emoções negativas associadas ao ser humano, tornando ele um terreno fértil perfeito para um dementador, que é claro, representa todas essas coisas: desesperança, desespero e etc. Bom, a alternativa a essa teoria é que o Dementador não foi gerado a partir do homem, mas criado a partir da alma do homem. Depois de anos suportando os experimentos tortuosos de Ecrísdes, o golpe final veio quando Ecrísdes lançou um feitiço que arrancou sua alma de seu corpo. Sabemos que o Avada Kedavra deixa suas vítimas sem alma, mas o que isso sugere é que a alma ainda existe, apenas fora do corpo físico. Acredita-se que a alma torturada de um pobre marinheiro sofreu tanto que, quando foi expulsa do corpo, manifestou-se em uma forma sombria e poderosa de depressão, o Dementador. E conforme exploramos as possíveis origens e a natureza dos Dementadores,
fica claro que essas criaturas são mais do que simples guardiões de Azkaban. Elas representam o lado sombrio do mundo bruxo, refletindo medos profundos e os horrores que podem surgir de magias mal compreendidas ou eventos traumáticos. Os Dementadores nos lembram da importância da esperança e da luz em tempos de escuridão, e da necessidade de se proteger contra forças que ameaçam roubar a nossa felicidade e vitalidade. Tá aí, galera, vídeo sobre Dementadores aqui no canal. Cara, esse vídeo eu tava pra fazer faz muito tempo, hein? Eu tava aqui só prolongando porque essas criaturas são realmente muito interessantes. É muito louco pensar que a magia das trevas, ela pode te fornecer um poder muito grande, às vezes até maior do que se você seguir no caminho normal, feliz, né? A chance disso dar ruim e a chance de você não conseguir controlar esse poder pode ser fatal e pode causar uma catástrofe enorme, como por exemplo deve ter sido a criação dos Dementadores. Talvez mais misteriosa do que a própria magia, né, comum ou a magia ancestral, seja a própria magia das trevas, que pode se ramificar para um monte de coisa e pode dar consequências piores do que qualquer pessoa imagina, qualquer bruxo imagina. Muito curioso isso. Tá, mas agora eu quero saber de vocês aí, galera. Como vocês acham que os Dementadores foram criados? Deixa nos comentários, eu quero saber se vocês concordam e faz sentido essa teoria aqui. Eu quero saber tudo aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia. Já aproveita que você tá comigo aí ainda. Deixa esse like aqui e a tua inscrição, vem fazer parte aqui da família, galera. Dê essa força pra gente conseguir continuar evoluindo aqui. A gente precisa muito, e se puderem, se tornem membros, vai ajudar a gente muito. A gente tá precisando de muita ajuda para continuar crescendo aqui e continuar sempre conseguindo trazer o melhor conteúdo possível da internet para vocês. Eu sou o Tarcísio Yamamoto. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!